Olá, boa noite. Mais um dia de live hoje, né? Então, quinta-feira chegando aí e hoje é nossa live de mentoria também, perguntas e respostas. É... Natália, seja bem-vinda. Hoje a gente. Eu tô com algumas perguntinhas aqui do pessoal que colocou no chat e hoje eu vou começar falando um pouquinho de visagismo, que é uma das coisas que o pessoal mais pergunta para mim em relação a visagismo e sobrancelhas. Então eu vou dar algumas dicas, falar algumas coisas legais, depois vou responder algumas perguntas que me enviaram no direct, tá certo? Então eu vou aguardar só um minutinho e aí a gente já começa, tá? Para quem vai estar comigo agora, seja bem-vindo. Para quem vai ver essa live mais tarde, também seja muito bem-vindo, tá certo? Então, hoje o que eu queria perguntar na realidade é se vocês sabem que o que é as linhas das sobrancelhas, né? Porque se a gente parar para analisar, a nossa sobrancelha ela tem algumas linhas que são indicativas de algumas coisas no visagismo, que ajuda a gente a identificar a personalidade do nosso cliente e com isso a gente saber como lidar com esse cliente. Existe um livro, gente, chamado O Corpo Fala. E esse livro ele ensina a gente, na realidade, a fazer uma leitura do nosso cliente, né? Para que a gente perceba os sinais que esse cliente está transmitindo para a gente, a forma que ele se porta nos diz o que ele está sentindo de uma certa forma, nos fala um pouco da sua personalidade e também acaba fazendo com que a gente consiga ter uma melhor entendimento daquele cliente. Oba, vi que já teve solicitação, vou chamar aqui a Letícia e aí depois eu continuo falando da parte do visagismo, tá? Tô mandando o convite. Tô só aguardando aqui. Vamos ver se a. Vamos lá. Olá, Rita! Tudo bom? Seja bem-vinda. Letícia, você recebeu o convite, amor? Se recebeu, pode aceitar, tá bom? Enquanto ela não aceita, eu vou falando aqui, tá? Então, esse, essa forma da gente olhar para o cliente e conseguir interpretar um pouquinho da sua personalidade, um pouquinho das suas características, saber como abordar esse cliente é muito importante, tá? Por que que é importante a gente saber isso? Porque nessas circunstâncias a gente consegue trazer algo de melhor para o nosso cliente, tá? E, e as sobrancelhas é muito gozado, porque todo o nosso rosto, né, dentro do visagismo, a gente também estuda essa personalidade do, Natália, que bom que você é nova! Vamos lá, vamos tirar todas as dúvidas. Se tiver dúvida em relação ao curso, pode, depois você pode me chamar também. E vai ser bem legal essa aula, porque essa aula vai trazer bastante informação. Fada, seja bem-vinda. Então vamos lá. É... Thaís, seja bem-vinda também. No visagismo, quando a gente fala do designer de sobrancelhas, né? A gente a sobrancelha do cliente ela já passa algumas características. O formato do rosto passa outras características também. E quando a gente junta todas essas características,
numa cliente, a gente consegue mais ou menos desvendar a personalidade dela. E por que que é importante a gente conseguir fazer isso? É importante pelo fato da gente conseguir trazer, ser mais assertivo naquilo que ela quer. Então, por exemplo, uma cliente que eu vejo lá que ela tem linhas mais fortes, que ela tem traços mais extrovertidos, se eu chegar com ela falando mansinha, toda, não vai rolar aquele feeling, não vai ter aquela empatia. Então eu tenho que chegar na mesma vibe. Se ela já chega, por exemplo, a cliente chegou no salão falando alto, não sei o que, aí quando ela senta na minha cadeira, eu já olho, ela já tem alguns traços mais marcantes, algumas coisas. Se eu chegar toda delicadinha, não vai rolar. Eu tenho que chegar na mesma sintonia que ela. Como também se eu for abordar uma cliente que tem aquela sobrancelha caidinha, redondinha, você olha para a cliente, ela é toda delicada, tu fala baixinho e não sei o quê. Se eu chegar já toda chegando, não vai rolar também. A gente, de uma certa forma, tem que manter a nossa identidade, mas a gente tem que criar sintonia com a nossa cliente. E é isso que vai fazer ela voltar. Se a cliente chega falando baixinho, toda calma, toda discreta, toda. Você olha para ela, você vê que é uma pessoa clássica, e você chegar toda. Ela não vai voltar porque ela vai falar, não teve entrosamento. Então a gente tem que ter isso. E as nossas sobrancelhas, algumas características, né, algumas linhas, elas vão facilitar você olhar e saber mais ou menos o entendimento. Então, a gente tem as linhas inclinadas, que são as sobrancelhas angulosas. O que que essas linhas angulosas, né, essas linhas inclinadas, elas querem transmitir? Né? Por que que hoje as clientes pedem tanto sobrancelha angulosa, sobrancelhas arqueadas, sobrancelhas fazendo aquele chapéuzinho? Por quê? Porque ela traz mais vigor, ela traz mais energia, ela traz dinamismo. Então, as pessoas que já têm isso por natureza são pessoas com dinâmicas, vigorosas, com bastante energia. Então, são aquelas pessoas que já vão chegar. E por que que hoje as pessoas querem tanto isso? Porque é isso que elas querem expressar. Porque dentro da nossa realidade, da parte da estética em si, o que que acontece? A pessoa vem atrás do quê? De uma imagem. Ela quer transmitir alguma coisa para alguém através da imagem que ela apresenta. Então, pode ser que ela queira se olhar no espelho e se ver daquela forma, como pode ser que ela queira transmitir essa mensagem para um alguém. Então, por isso que hoje em dia as mulheres querem aquelas sobrancelhas que deixam com um olhar fatal, aquelas sobrancelhas mega arqueadas, porque elas querem passar esse dinamismo, essa energia, esse vigor. Ninguém mais quer aquela sobrancelha arqueadinha, redondinha, fininha, que traz o quê? Lirismo, delicadeza, né? Que são as linhas curvas, que são as sobrancelhas arqueadas. Então, nós temos as linhas inclinadas, onde são as sobrancelhas angulosas, que traz vigor, energia, dinamismo e tudo de up. As curvas são as sobrancelhas arqueadas e elas transmitem mais sensibilidade, delicadeza, suavidade. E por um bom tempo, né? Hoje isso mudou um pouco, mas por um bom tempo elas traziam o quê? Sensualidade, tá? Falo sensualidade. Do corpo da era transmitido isso antigamente. Agora vamos lá, vamos falar só um pouquinho para vocês entenderem o porquê da sensualidade. Que a curva traz essa sensualidade, tá? Eu vou usar um exemplo para vocês que não, vocês não vão esquecer nunca mais isso, porque quando falaram para mim eu nunca mais esqueci. A mulherada vai lá no salão. Olá, Val, tudo bom? A mulherada vai lá no salão, paga uma fortuna para alisar o cabelo. E na hora que ela vai para uma festa, que ela vai sair, o que que ela vai lá e faz? Babyliss.
para ficar com aqueles cabelos, com aquelas ondas. Não é verdade? O que que ela está buscando? A sensualidade. Aquele femme fatale, sabe? E quando a gente pede para alisar o cabelo, o que que a gente quer? É o dinamismo, a praticidade. Porque o cabelo liso, ele é prático. O cacheado, ele é lindo. Eu sou apaixonada por cabelo cacheado, qualquer tipo de cacho. Só que ele é um cabelo que dá muito mais trabalho. E se ele não for bem cuidado e não for bem tratado, ele não fica um cacho bonito, né? A gente fica com cara de bagunçado. Eu falo isso porque minha sobrinha é cacheadinha e ela fica com aquele girassolzinho aqui quando a gente não cuida do cabelinho dela. E o cabelo liso, o que que ele faz? Ele traz a praticidade. Você tá sempre arrumada com o cabelo liso. E a mulher hoje em dia, ela é o quê? Ela é multitarefa, ela é dinâmica, ela não quer perder tempo com o cabelo cacheado. Esqueci de ligar a luz, gente. Ela não quer perder tempo com o cabelo cacheado. O que que ela quer? Ela quer estar com o cabelo pronto para qualquer momento. Só que quando ela vai numa festa, o que que ela quer? Ela quer estar bonita, ela quer estar sensual, e aí ela vai lá e cacheia o cabelo. Então, as curvas trazem isso quando a gente fala em sensualidade. E durante muito tempo, na sobrancelha, essas curvas também traziam. Não é à toa que a gente vê mulheres na década de 60, 70, que tinham aquelas sobrancelhas grossas, que elas afinavam e arqueavam a sobrancelha, porque aquilo era o tchan, era onde trazia a sensualidade. Hoje, o que que traz a sensualidade? Sobrancelhas mais grossas, mais angulosas, mais arqueadas, né? Isso traz. Por quê? Porque a mulher de hoje não é aquela mulher que ficava em casa cuidando dos filhos. A mulher de hoje é aquela mulher que veste a camisa e vai para a luta, né? É aquela mulher que trabalha, que é mãe, que é profissional, que dá conta do recado, que sai, que vai para balada, que sabe o que quer, que não depende de ninguém. Esse é o perfil da mulher atual. Então, o que que acaba acontecendo? A gente tem que perceber essas alterações e ir adaptando para a nossa realidade. Então, ó, as angulosas, a gente tem o quê? A parte de vigor, energia, dinamismo. As curvas, a gente tem o quê? A sensibilidade, a delicadeza, a sensualidade e a suavidade. Pode ver que quando a gente vai no cabeleireiro, que a gente pede para fazer aquelas ondas no cabelo, a gente quer aquelas ondas assim, a gente não quer aquele cachinho lírico, aquele cachinho da Maísa, lembra que a gente via no SBT? Que é aquele cachinho redondinho. Por quê? Porque aquilo ali traz a infantilidade. É outro assunto, não vem para as sobrancelhas. Mas é só para vocês conseguirem diferenciar o que é a sensualidade do lirismo, tá? E além dessas inclinadas, a gente tem também as inclinadas abaixo. A gente tem a parte ascendente e a gente tem as sobrancelhas descendentes. Então, as que são para baixo, ela traz o quê? Aquelas sobrancelhas que são caidinhas, que fica assim, gente. O que que ela traz pra gente? Ela remete o quê? A melancolia e a tristeza. Por isso que todas as clientes que apresentam esse tipo de sobrancelha, elas querem levantar o olhar. E é dessa forma que a gente vai conseguir trabalhar esse olhar e levantar, fazendo um bom designer, trabalhando com uma micropigmentação, porque às vezes a gente não consegue só com o designer, só com esse trabalho, fazer essa correção. Mas um pouquinho que às vezes a gente mexe, que a gente muda, a gente já consegue dar esse up e a cliente já muda completamente o olhar. Eu já dou sempre como exemplo para vocês a minha sobrancelha. A minha sobrancelha, ela vinha aqui, gente. Ela era mega caidinha. Ela era um circunflexo, assim, mas bem caidinha. E quando eu comecei a tirar, em vez de eu aproveitar que eu tinha essa angulação e manter, eu tirei o bico de cima e tirei a parte de baixo. Ou seja, eu perdi todo o meu ângulo da sobrancelha. E hoje eu só tenho esse pedacinho aqui. O restante é micropigmentação, tá? Então, essas linhas para baixo, elas trazem isso. Então, quando a gente olhar aquela cliente, a gente já sabe que é uma cliente mais melancólica. Não quer dizer que a cliente seja triste, tá? Mas ela passa esse ar.
de tristeza. Eu costumo brincar que a gente tem aquele. Eu falo a gente porque a minha era assim, tá? A cara de cachorrinho que caiu da mudança. Só que não quer dizer que a gente caiu da mudança, é só a cara. Então, a gente precisa tentar fazer o quê? Levantar o máximo possível essa sobrancelha. E aí, nós temos as linhas horizontais, que são as sobrancelhas retas, tá? Quando a gente fala em sobrancelhas retas, a gente não tá falando propriamente dito. É bem isso, Aline. Quando a gente fala em sobrancelhas retas, o que que a gente está se referindo? A gente se refere a sobrancelhas que são mais retas no início e que possuem o quê? Um arqueamento na cauda. Esse tipo de sobrancelha hoje também é bem pedido. E vocês já vão entender por quê? Porque as linhas horizontais, elas transmitem o quê? Força, estabilidade. E é isso que a mulher hoje também quer transmitir. Ela é forte, ela tá na luta, ela tá ali dia a dia encarando uma vida toda conturbada. E a gente olhar para ela, ela quer o quê? Transmitir aquilo. E por que que é importante a gente conhecer isso e saber? Porque às vezes a cliente chega pra gente, Natália, essa vai ficar. A única que não ficou salva foi a passada, que foi muito boa a nossa live. Mas infelizmente eu tive um probleminha na hora de salvar, mas ela fica salva e depois eu coloco no Telegram e coloco fica no IGTV, tá bom? É importante a gente conhecer essas linhas, porque às vezes a cliente fala assim: eu tô com o olhar cansado, e você olhar e ver a predominância da sobrancelha dela e ver para que linha você vai poder levar. Se você sabe que as inclinadas para cima são sobrancelhas que vão dar mais dinamismo, mais vigor, você vai tentar levar para algo assim. Ou se ela fala assim: ai, minha sobrancelha é muito pesada, é muito reta, eu queria arquear. Então você já sabe que você vai ter que levar para uma curva, porque ela já tem um olhar pesado, ela já tem um olhar marcante. Ela quer o quê? Suavidade. Ela quer o quê? Ela quer ficar mais tranquila, ela quer um semblante mais leve. Como, por exemplo, às vezes a gente pega aquelas clientes que tem aquela sobrancelha bem grossa. Ai, não afina, não afina. Aí a gente vai lá, faz aquele desenho e não afina. Ela continua com o olhar pesado. Aí você fala para ela assim: olha, posso fazer uma experiência? Vamos tirar só mais uma fileirinha, só para dar uma suavizada. Aí a cliente, se ela confia em você, ela vai autorizar. Aí você tira uma fileirinha, já dá aquela leveza, ela olha, nossa, mudou completamente e fica do jeito. Porque às vezes quando a gente fala de afinar a sobrancelha, as pessoas pensam que a gente vai pegar uma sobrancelha mega grossa e deixar fininha assim, igual a minha. E às vezes não é que a sobrancelha vai ficar fina, ela vai ficar mais fina do que estava, mas vai continuar uma sobrancelha grossa. Né? Então, isso são as situações que a gente precisa sempre estar atenta, né? Porque às vezes o que o cliente pede tem que ter entendimento. A gente também tem que ouvir o que o cliente quer, né? E explicar para ele, mostrar. Por isso que é importante a gente fazer um desenho antes, não é simplesmente olhar, ir lá e marcar. Hoje, eu, por exemplo, eu olho uma sobrancelha, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não preciso fazer marcação. Gente, são 12 anos trabalhando com sobrancelha. Eu olho, eu sei aonde que eu tenho que tirar, eu sei onde é o ponto alto, eu sei botar em. Isso vocês um dia vão trabalhar dessa forma também. Porém, às vezes eu vejo a necessidade de fazer a marcação. Para quê? Porque a minha cliente precisa ter a segurança daquilo que eu estou falando para ela. E como ela vai ter isso? Vendo o desenho, tá? E mesmo assim, às vezes a gente mostra o desenho, a cliente aprova, você retira e quando termina ela fala: ai, ficou fina demais. Então, a gente tem que ter esse respaldo. Já aconteceu comigo, eu fiz o desenho, mostrei que eu ia tirar só um pouquinho, a hora que eu terminei o desenho, ela falou: meu, ficou muito fina. Eu falei: tá, mas eu te mostrei o desenho, você me autorizou. Ela: mas eu não. Não, eu mostrei pra você, ainda puxei os pelinhos assim. Não, eu sei que você me mostrou, mas eu não imaginei que fosse ficar fina. E não ficou fina. A sobrancelha dela tava grossa. A única coisa que aconteceu com a sobrancelha dela foi que a sobrancelha dela ficou desenhada.
ela estava com uma sobrancelha sem designer. Eu praticamente não tirei nada de pelo, eu fiz algumas limpezas em pontos específicos para dar o desenho. E ela gostava de uma sobrancelha mais, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra, mais selvagem, vamos dizer assim, uma sobrancelha não tão desenhada. E a sobrancelha dela ficou desenhada, né? Então, isso é importante a gente conversar com a cliente. Ela depois falou assim: Ah, eu sei que eu autorizei, mas eu não imaginei que fosse ficar assim. Eu falei: Ah, então eu não tenho como, eu fiz dentro daquilo que você me autorizou a fazer. Se eu tivesse falado que não tinha gostado do desenho, eu iria fazer outro, né? Mas você me autorizou a tirar, eu ainda perguntei, posso tirar? Ela falou, pode. Mas, gente, comigo, acho que isso aconteceu umas 2, 3 vezes só em 12 anos, tá? A maioria das clientes gostam. É porque era uma cliente que estava com medo, era a primeira vez, ela estava acostumada a fazer a sobrancelha com a designer dela já há 10 anos, então tudo isso. Eu acho assim que qualquer profissional que fosse mexer naquela sobrancelha ou qualquer pessoa, ela não iria gostar, porque ela não estava aberta para um novo profissional, tá? É que a profissional dela não estava impossibilitada de atender e ela tinha necessidade. Então, tudo isso a gente tem que levar. Eu não estou aqui para pegar cliente de ninguém, não fui eu. Ela que procurou um outro profissional. Mas às vezes a pessoa procura um outro profissional por necessidade e não está aberta, né? Então, graças a Deus, ela voltou com a profissional dela e continua feliz e satisfeita. E isso que eu acho legal, a gente experimentar outros, mas ao mesmo tempo valorizar o nosso, que é a gente que está ali a cada 15 dias, a cada 20 dias, com as nossas clientes, cultivando e tratando com muito amor e carinho. Ficou alguma dúvida em relação a essa parte das linhas, dessa parte que eu falei? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar. Eu vou, em relação também, pode perguntar o que eu falei, pode perguntar sobre qualquer coisa em relação às sobrancelhas. Eu vou ver aqui que eu estou com uma solicitação. Espera aí que eu vou ver aqui. Vamos ver se foi. Estou chamando a Letícia, que enviou a solicitação. Olá, Karine, tudo bom? Lídia. Vamos ver aqui. Se não tiver, eu vou chamar a próxima, tá? Acho que não vai. Vamos lá. Vou chamar a Valéria Cunha. Val? Amor, tira aqui pra mim, eu sem querer apertei aqui. Val? Onde? Ela tá me chamando, eu tô com a cabeça cheia de tinta. Ai. Foi sem querer. Tira. Eu sem querer apertei. Acho que não deu certo. Bom, gente, eu tô com algumas perguntas aqui que o pessoal mandou no direct. Eu vou respondendo. E se vocês tiverem perguntas também, tá? Pode ir perguntando aqui no chat. Ou se quiser fazer a mentoria ao vivo, pode mandar a solicitação que eu chamo, tá? Uma das coisas que Val, sem problema, amor. É que tava com pedido de solicitação. Eu achei que você queria participar da live, tá? Não tem problema nenhum. Fica para uma próxima vez. Me perguntaram qual a diferença. Sem problema, Val. Me perguntaram qual a diferença entre pigmentos orgânicos e inorgânicos. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de pigmento, tá? Pigmento entra um pouquinho na parte de microblend, que é a micropigmentação. E os pigmentos, eles são divididos em dois grupos, tá? Que são os pigmentos orgânicos e os pigmentos inorgânicos. Ambos, eles são feitos para micropigmentação
e tem algumas particularidades que diferem um do outro, tá? Um não é melhor do que o outro, mas eles têm as suas especificidades. Olha, quase me embolei com a palavra. Por quê? Os pigmentos orgânicos, a principal diferença dos orgânicos para os inorgânicos é o princípio ativo, tá? Onde o orgânico ele é oriundo do pigmento preto, que é o carbon black. Isso orgânico, tá, gente? A base dele é o pigmento preto. E, Natália, micropigmentação é essa sobrancelha definitiva não, né? Essa maquiagem semi-permanente que antigamente conhecia como maquiagem definitiva, que a gente faz na sobrancelha, que a gente faz nos olhos, nos lábios, para ficar com um efeito de maquiagem, tá? Isso é a micropigmentação. E o microblend é uma técnica da micropigmentação, tá? E essa a gente trabalha com uma agulha, uma lâmina, e introduz o pigmento na pele da cliente. É uma técnica mais refinada, mas que lembra a tatuagem, tá? E esses pigmentos, eles são o orgânico, ele é oriundo do preto, e o inorgânico é oriundo do vermelho. E através dessa molécula preta, quando ela sofre algumas ações, algumas transformações, a gente tem a criação dos outros pigmentos que compõem o castanho. E a mesma coisa ocorre a partir do inorgânico dessa molécula que tem a coloração, que é o óxido de ferro, que ela tem a coloração avermelhada. Através de processos químicos, ele tem o surgimento das outras cores. Quais são as outras cores? Quais são as outras cores? As cores que a gente utiliza é o vermelho, o preto e o amarelo. Então, vamos lá. São essas três cores que a gente cria o marrom, que é o castanho. Se eu tenho um que é parte do preto, a molécula principal, ele cria o amarelo e o vermelho. O outro eu tenho o vermelho, aí ele vai criar o preto e o amarelo, tá? Dessa composição. E o que vai diferenciar um do outro? A degradação é uma das, além dessas moléculas que são diferentes, um oriundo do preto e o outro do vermelho, e a degradação. O orgânico, que surge a partir do carbon black, que é o preto, ele vai ter uma degradação. O que é o degradação, gente? É o desbotamento, o clareamento da sobrancelha e a cor residual, tá? Que vai ficar nessa sobrancelha é aquele cinza clarinho, tá? Não é o cinza escuro, não é o azulado, é um cinza clarinho, como se você tivesse usado um lápis 6B, aqueles lápis universal de sobrancelha, ou aqueles lápis de escrever. Ele fica um cinza clarinho, tá? Isso no orgânico, degradação, que é o desbotamento, para o cinza clarinho. No inorgânico, ele que é criado a partir do óxido de ferro, que é um pigmento vermelho, a degradação, o clareamento e o desbotamento desse pigmento na pele, ele vai para um rosadinho, para um laranjinha, porque o pigmento principal é o vermelho, tá? Então, essa são a segunda principal característica de diferença entre os dois, tá? E a terceira diferença entre um e outro é que o inorgânico, ele tem maior espalhabilidade, tá? Ele desliza melhor na pele. Então, ele é mais indicado para lábios, tá? Que a gente precisa dessa espalhabilidade, dessa melhor penetração. Agora, como fala, o inorgânico, ele já tem algumas espículas na sua molécula que aderem melhor, então ele fixa mais, tá? Ele tem uma maior durabilidade. Então, essas são as três
principais diferenças, falando a grosso modo, do pigmento orgânico para o inorgânico, tá certo? Deixa eu ver aqui. Queria muito fazer uma micro, mas não posso. Olha, Viviane, né? O ideal seria você fazer o teste. A profissional que for te atender, fazer um teste. Ela pode pegar um pouquinho, por exemplo, do anestésico, fazer aqui embaixo, tá? Atrás daqui da sobrancelha, da orelha, fazer um pontinho com o pigmento, tá? E com os anestésicos que ela usa. Se ela vai usar o de pele aberta, ela faz umas batidinhas e põe um pouquinho do anestésico e aguardar em torno de 48 horas, tá? De 24 a 48. Como você é muito alérgica, se ele, eu recomendo esperar até 48 horas, porque tem algumas pessoas que têm manifestações tardias, tá? Eu tenho uma cliente que ela é alérgica a tudo, muito alérgica mesmo, e ela fez a primeira vez, não teve problema nenhum, não fez comigo, tá? Ela nunca fez sobrancelha comigo. Ela é uma cliente que tá para fazer, só que a gente não consegue fazer porque toda vez que ela marca, ela entra em crise alérgica e aí a gente cancela, porque eu não vou fazer procedimento numa pessoa que tá em fase agudizada, tá? Então, o que que eu faço, tá? Eu peguei uma agulha, fiz umas batidinhas com o pigmento para ver se ela ia manifestar a alergia do pigmento. Não manifestou. Aí fiz com os anestésicos de pele fechada, que eu uso 2 tipos de pele fechada. Eu testei os dois. E testei o anestésico de pele aberta também. Fiz uns furinhos e botei o anestésico. Ela não manifestou alergia a nada. Ah, Cris, isso quer dizer que ela não vai manifestar alergia? Não, não quer. Pode ser que na hora que eu faça, por ter uma agressão na pele maior e constante, desencadeie um processo alérgico. Eu não sei, mas eu me respaldei fazendo o quê? O teste. Porque vamos supor que a hora que eu faça isso aqui e já manifesta alergia, aí sim ela não pode fazer. Agora, fiz isso aqui, não manifestou alergia, se eu trabalhar corretamente, a tendência é não dar. O que, que pode acontecer numa situação dessa de alergia, tá? Pode acontecer da cliente, devido ao trauma, desencadear um processo inflamatório mais longo e mais exacerbado, mais aumentado, tá? E aí entra todo aquele fator do processo cicatricial, que aí se aumenta o processo inflamatório, diminui a fixação, prolonga. Então, aí tem outros fatores que podem interferir, tá? Outra coisa que pode ter acontecido, que pode acontecer e pode ter acontecido com ela nessa situação, que ela deu na segunda vez que ela fez, deu alergia, é contaminação com mão. Tá? Às vezes a pele está aberta, passa a mão com algum patógeno e aí contamina, fica tudo vermelho, fica inchado, fica com o olho inchado. Então pode acontecer sim. Mas aí, até aí a gente saber e descobrir se é inflamação por algum agente externo ou se é uma reação do nosso corpo tentando expelir aquilo ali e desencadear esse processo alérgico, outros 500, tá? E se caso isso aconteça, a nossa orientação, gente, é pedir para que o cliente procure um profissional, um médico. A gente não pode prescrever nada, tá? Eu passei por uma situação, também não era uma cliente minha, mas acabei socorrendo. Ela estava no salão que eu trabalhava, ela fez com uma outra profissional e ela apareceu ela fez tipo uns 2, 3 dias depois, ela apareceu com o olho que ela não abria. O olho era só um fiozinho, assim, o rosto aqui, assim, cheio de bolha, tudo inchado. Mas a sobrancelha em si não tava perfeita. E ela falou assim: olha o estado que eu fiquei. Eu falei, pô, mas tem 3 dias que você fez. A alergia, ela não vai manifestar, tipo, ó, vamos esperar 3 dias, aí a gente manifesta. Ela já teria entrado num processo com 24 a 48 horas, como eu falei, já tinha passado esse período.
E aí eu comecei a conversar com a cliente para saber se ela tinha tido alguma contaminação, contato com alguma coisa. Ela, não, tô seguindo a orientação, não sei o quê, não sei o quê. Olha o que que foi, gente. Eu falei, você tem alergia a alguma coisa? Ela falou, tenho, eu tenho alergia a ácido hialurônico. Será que ela passou isso no meu rosto? Eu falei, não, ela não vai mexer com ácido se ela tá fazendo uma sobrancelha, né? Aí ela falou: não, até comprei o filtro solar, estou usando o filtro que ela falou que eu tinha que usar, mas ainda não passei na sobrancelha, eu estou só usando no rosto, não sei o que. Aí ela comprei um próprio para rosto da L'Oreal, não sei o que. Aí eu falei assim: traz a caixinha para eu ver. Você tá com ele aí? Tô com ele no carro, porque eu comprei ontem. Eu falei, tá, então traz a caixinha para eu ver. Quando ela trouxe a caixinha que eu bati o olho, estava escrito contém ácido hialurônico bem grande assim na frente. E ela não viu. E ela é alérgica. Então, o que, que era o processo alérgico dela? Era do filtro solar. E a primeira coisa que ela pensou que fosse era da sobrancelha. Por quê? Porque foi o algo diferente que ela tinha feito. E acabou o protetor dela e ela comprou um outro com ácido hialurônico que ela era alérgica. Então, gente, olha só a nossa responsabilidade. Eu falo assim que até foi engraçado eu ter atendido essa situação, porque eu acho que se fosse a profissional que fez, ela ia estar passando mal. Porque a gente fica arrasada, a gente fica nervosa, a gente fala, meu Deus, onde é que foi que eu errei? Por que está acontecendo isso? Né? E aí, uma outra pessoa de fora, que não é a responsável pela situação, vai olhar com mais calma. E aí eu já identifiquei, mostrei para a cliente na hora já ficou super feliz. Ah, então vou no médico, já sei onde é, já vou ligar para o meu dermatologista. Ai, nunca me atentei nessas coisas, agora eles inventaram de colocar essas coisas em filtro solar, e aí já ficou tudo bem. Então, a gente às vezes nessas situações tem que manter um pouquinho de calma, porque se a gente ficar muito nervosa, a gente não vai conseguir entender e nem raciocinar o que pode estar acontecendo, tá? Então, essa é uma das coisas que pode acontecer. Respondi sua pergunta, Vivi. Conversa com a profissional que vai te atender, pede para ela fazer o teste, né? A não ser que seu médico, o alergologista ou dermatologista já tenha te proibido de fazer, tá? Aí é outros 500. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou continuando respondendo aqui, tá? Porque são perguntas interessantes e às vezes pode acontecer da sua dúvida ser a dúvida da pessoa que está aqui, tá bom? A outra perguntou para mim: quem faz despigmentação precisa saber fazer micro? Gente, a despigmentação é um processo que a gente trabalha com ácido, laser, e alguns outros. Tem a salina, tem a eletrocautério, tem algumas técnicas dentro da despigmentação que se faz necessário a gente ter um conhecimento de quê? De pele, anatomia, fisiologia da pele, né? Do pelo, para que a gente possa saber o melhor procedimento. E é importante também saber avaliar aquele procedimento para definir a melhor técnica. Então, assim, no meu ver, Cristiane, eu aconselharia a profissional entender pelo menos um pouco de micropigmentação. Mas vamos falar de uma forma geral? Não, necessariamente ela não precisa. Ela precisa entender o quê? De despigmentação, de ácido, de pele, isso sim, tá? De como mexer com laser. Tanto que a micropigmentadora, para ela fazer uma despigmentação, ela tem que se especializar em despigmentação. Ela não pode simplesmente, com o conhecimento que ela tem em micropigmentação, ir lá comprar o ácido e aplicar. Ela tem que saber que tipo de ácido, o que, que vai funcionar melhor, o que, que vai degradar, quando que eu utilizo uma salínica, quando que eu utilizo uma ácida, quando que eu utilizo um eletrocautério, quando que eu encaminho para um laser. Se eu faço laser, eu tenho que ter um conhecimento de eletroterapia para poder trabalhar, saber a amperagem, saber joule que eu vou utilizar nesse meio, tá?
para fazer a remoção. Então, assim, eu tenho, por exemplo, uma pessoa que eu indico laser, ela é fisioterapeuta e trabalha só com remoção de tatuagem e sobrancelhas. Então, quando eu preciso fazer algum procedimento desse, eu encaminho para ela. Eu tinha uma pessoa que era micro e era esteticista. Quando precisava de despigmentação química, eu encaminhava para ela. Hoje eu estou me especializando, eu já fiz estou me especializando mais porque eu ainda acho que o que eu aprendi não é o suficiente, mas eu estou me especializando também em despigmentação química e elétrica, tá? Porque é importante a gente saber, pelo menos, fazer algumas alterações, fazer algumas correções e saber o que está fazendo. Não é simplesmente, gente, uma coisa que eu vi em curso e eu vejo hoje muita gente fazendo isso, faz o curso e já dá o ácido para a pessoa. No meu ver, tá? Primeira coisa, eu tenho que saber o que tem ali, quem manipulou, o que fez. Por isso que eu recomendo que comprem de fábrica, porque se tiver qualquer problema, vocês têm um respaldo de um farmacêutico, de uma empresa por trás. Esses ácidos que a gente manda manipular, é só se você conhece o ácido e você sabe, entende de ácidos, para poder você mandar manipular, criar a sua formulinha e mandar manipular. Uma das coisas que eu vejo muito é o pessoal, você vai lá, faz o curso, eles te ensinam o quê? Como aplicar o ácido. Gente, aplicar o ácido é a mesma coisa, quase que uma micropigmentação. Agora, o que faz a diferença do profissional que despigmenta, que faz a despigmentação, é o conhecimento do quê? Do produto que ela vai estar inserindo ali, do que ele vai fazer na pele, o que vai causar, quando que eu uso, que tipo de ácido, se eu uso o ácido X, se eu uso o ácido Y, se eu misturo os dois, se eu faço com um primeiro, depois eu utilizo o outro, se eu uso um blend já de cara. Então, é isso que diferencia. A gente ter o conhecimento de cada tipo de ácido para cada situação, o que ele pode causar. Ah, esse aqui não vai fazer nada, esse aqui vai fazer muito, esse aqui vai fazer mais ou menos. Ah, a sobrancelha tá muito, eu vou usar um assim. Então, é isso que eu quero. E eu já fiz vários cursos que eu chego lá, ela me dá o potinho do ácido pronto, o potinho do pós-procedimento. E ó, o que tem ali? Se a minha cliente tiver uma alergia, eu faço o quê com ela? Entendeu? Porque às vezes a cliente não sabe que ela é alérgica a determinada coisa e você vai fazer o procedimento e desencadeia. Eu vou reclamar para quem? Então a gente tem que ter uma seriedade muito grande quando a gente vai trabalhar com despigmentação, tão grande quanto a micropigmentação. Porque vocês concordam comigo que uma pessoa que procura despigmentação é porque ela não está satisfeita com o procedimento? Ou aquele procedimento já saturou demais e ela quer remover um pouco para fazer uma coisa mais moderna, uma coisa mais nova. E às vezes a cliente ela está frustrada, ela está triste porque ela ganhou, ela gastou um dinheiro para fazer algo que ela imaginou que ia ficar X e ficou Y. E agora ela está tendo que gastar mais dinheiro ainda para poder o quê? Corrigir aquilo que não ficou bom. E ainda o tempo, né? Porque nem sempre a gente consegue resultados em uma sessão, em duas sessões. Às vezes a gente precisa de 5, 6 sessões para fazer essa correção. Então, a gente tem que ter muito tato para lidar com esse tipo de situação e saber muito o que está fazendo para, mais uma vez, não decepcionar e desapontar essa cliente. Né? Porque a gente não queima só a gente como profissional, a gente queima a profissão toda. Né? Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande quando vai trabalhar com a despigmentação. Então eu aconselho sim que os micropigmentadores se especializem em despigmentação e que as pessoas que trabalham com despigmentação entendam um pouquinho, pelo menos, de pele, anatomia e os ácidos e os lasers ou a técnica que ela trabalha que você vai encaminhar, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Eu vou falando então. Aqui tem mais uma perguntinha. Existe uma nomenclatura que designa a cor do pigmento?
tá? Eu tô começando assim porque a pergunta da pessoa foi: o que é Color Index? Color Index, gente, é um código de números numéricos que identifica se o pigmento é orgânico ou inorgânico. E essa numeração, cada cor, cada pigmento utilizado, ele tem uma numeração. E quando a gente tem um frasquinho de tinta, nesse frasquinho ele vem escrito assim, CI, que é Color Index, e vem várias numerações, vários conjuntos de números. E esses conjuntos de números, eles tá dizendo para gente quais as cores que compõem aquele pigmento. Eu não sei todas as cores do Color Index, mas o que eu sei? Que de 10.000 a 76.999, eles são orgânicos, tá? Então, se eu olhar lá, eu tenho 76999, tenho 10001, eu sei que o meu pigmento é orgânico. E a partir dos 77 até 991 mil, eu tenho. Não, desculpa. 999 mil, eu tenho o quê? Os inorgânicos. Então, por exemplo, se eu tenho 7704999100, eu tenho o quê? Eu sei que o meu pigmento é inorgânico, tá? Isso é só a título de curiosidade. Então, quando você olhar lá e tiver abaixo de 76.999, você sabe que é inorgânico. Se tiver acima de 77, desculpa. Se tiver até 76.999, é orgânico. Se tiver acima de 77, é inorgânico, tá? E é esse código que você vai identificar a cor do teu pigmento. Mais alguma dúvida? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tô perguntando aqui. Eu tô vendo aqui se veio mais alguma perguntinha. Que às vezes. Vamos lá. Bom, então aqui outra pergunta. Gente, hoje, por incrível que pareça, veio muitas perguntas de colorimetria. Eu falo isso porque acho que colorimetria, na realidade, é uma das coisas na micro que que tá assim mais com dificuldade. Natália, para quem está começando com designer ou para quem está começando na micro? Responde para mim que eu já falo para você. E existe vocês já podem ouvir algum profissional algum dia falando isso, amornar, tá? O que é amornar um pigmento? É colocar o pigmento em equilíbrio, tá? Quando a gente usa o termo amornar ou temperar a cor, cada um usa um termo, a gente está querendo trazer equilíbrio para esse pigmento. Existem pigmentos que são frios e existem pigmentos que são quentes. E esses pigmentos frios e esses pigmentos quentes, a gente precisa colocar ele em equilíbrio, tá? Para que ele chegue num tom neutro, para que ele não fique nem frio e nem quente. Então, a gente vai introduzir nesse pigmento um pigmento que traga esse equilíbrio. Então, por exemplo, num pigmento frio, eu vou amornar esse pigmento com um pigmento quente. Que nesse caso, a gente usa os modificadores, tá? E vice-versa, se eu tenho um pigmento quente, eu introduzo um pigmento frio para gerar esse equilíbrio, tá? Já respondi a do Amornar, tá? Agora eu vou para as perguntas aqui. Já falo das dicas, tá, Natália? Só um segundinho, vou responder aqui a da Val. Val, eu gosto muito de um livro de visagismo do Philip Hallowell, tá? Ele é bem legal, tem o 1 e o 2, se eu não me engano, são duas edições. O primeiro, ele é mais básico, só que ele fala de todo o visagismo como um todo. Ele não fala só focado
na sobrancelha, tá? Para sobrancelha hoje a gente não tem nada assim específico só do visagismo para sobrancelha, mas é legal porque você vai usar o visagismo para tudo, tá? E tem um livrinho que também não foca muito no visagismo das expressões que o corpo fala. O corpo fala. Esse livro, ele é um livro que fala também da gente conhecer as pessoas e conseguir interpretar as ações das pessoas através do seu comportamento. Então, é bem legal também, tá? Voltando aqui, Natália. O que eu dou como dica para quem está começando primeira coisa, né? Estudar bastante e treinar. Treinar principalmente a marcação. E quando eu falo treinar, não é só já pegar e logo de treinar no rosto da pessoa. É treinar fazendo isso, ó. Desenho. Tá? É a gente treinar no rostinho, é a gente treinar nas folhinhas de treino, tá? Ó. Folha de treino. Ó, folha de treino. Esse aqui, gente, é do pessoal do curso de microblend, tá? Ó, treino de desenho. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho as folhinhas aqui, pera. Só um minutinho. Treino nessa folhinha aqui, ó, tá? Para treinar todos os desenhinhos. E depois, quando você já estiver fazendo esse desenho de a mão livre, tá? Você já estiver desenhando, você já conseguir fazer uma sobrancelha bonita, partir para marcação no rosto de alguém. Não começar tirando pelo, tá? Cris, mas isso vai demorar muito? Não necessariamente, depende do quanto você se dedicar e do quanto você treinar, tá? Eu tenho alunas que com 5 folhinhas de treino já tá fazendo uma sobrancelha linda e já começou a fazer marcação. E você precisa ver a marcação e a sobrancelha que linda. Por que eu falo isso? Porque a gente precisa soltar a mão. Tirar pelo com a pinça, qualquer um tira. Se eu pegar minha sobrinha de 10 anos e falar, ó, pega a pinça, pega esse pelo e puxa, ela vai puxar. Agora, o que difere um puxador de pelo de um designer de sobrancelha? É saber fazer o desenho. Quem vai puxar pelo sabe fazer desenho? Se não souber fazer desenho, não é designer. Então, a gente tem que ficar fera nisso. Porque depois que o desenho tiver feito, você vai tirar o pelo, acabou. Seja com linha, seja com pinça. Eu gosto mais da pinça, tá? Mas você vai tirar. Você vai tirar a sobrancelha com a pinça ou com a cera. Se o desenho tá bem feito, você vai ficar com uma sobrancelha perfeita. Se o desenho não tiver bem feito, a sobrancelha vai ficar torta. Então, é importante. O que eu sempre falo para as minhas alunas, e falo para você também, é que tem que treinar no papel. Tem que treinar a marcação nos rostinhos. Por que isso? É para você se familiarizar com os pontos, tá? Essa sobrancelha aqui, ó, ela não tem desenho, tá vendo? A nossa cliente vai ter. Então, aqui eu posso usar a medida que eu quiser, tá? O que eu vou ter que ter como referência? Os olhos, os cantos, as abinhas do nariz. E aí eu consigo trabalhar. Na minha cliente, eu vou usar a medida dela. Por isso que eu preciso treinar em rosto. Por quê? Porque o rosto, ele não é plano. O rosto, ele tem curvas. Então, eu preciso saber como eu posiciono a minha mão, como eu seguro a linha, se eu trago aqui, traço aqui, como é que eu puxo. Então, essas coisas que eu preciso me familiarizar. Por isso que eu falo, treina sem tirar pelo. Você está treinando só para você aprender como se posicionar. Depois que você já tiver assim, você olhou o rosto, você já sabe e faz papum de primeira e o desenho fica legal, fica bonito, você conferiu no paquímetro, tá igual, aí sim você começa a tirar pelo, tá? Lembra sempre isso que eu falei, tirar pelo qualquer um tira. O que vai te fazer ter sucesso, o que vai te fazer ser diferente de um tirador de pelo é você saber fazer um bom design, tá certo? Espero ter dado uma boa dica aí para vocês.
Ó, o Val, o nome do livro é Visagismo, do Philip Hallowell, e O Corpo Fala. Esse eu não lembro o nome do autor, tá? Mas é um livro pequeno, chama O Corpo Fala. É bem legal também. Deixa eu ver aqui. Então, é isso. Mais alguma pergunta em relação? Nath, te ajudei? Ai, que bom. Então, ó, depois manda para mim, você tem meu WhatsApp? Se você não tiver, me chama no direct e me manda mensagem que eu te passo meu WhatsApp. Aí você vai me mandando as tuas folhas de treino para eu olhar, tá bom? Aí a gente vai, eu vou te acompanhando de pertinho, tá certo? Gente, então é isso. Essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na quinta-feira que vem aqui de novo com a gente, trazendo perguntas, trazendo dúvidas, porque eu sei que quem está começando sempre tem muitas dúvidas, então pode trazer aqui, que a gente vai tirar a dúvida, porque a sua dúvida pode ser a dúvida da tua colega, tá bom? Um beijo grande, até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!